Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série sobre testes de API REST. A gente já abordou diversos temas sobre o porquê que eu tenho que saber sobre testes de API REST, a gente já falou sobre os seus principais componentes, falamos sobre a arquitetura interna de uma API REST, já falamos sobre técnicas e estratégias de testes de API REST, falamos sobre planejamentos e cobertura e hoje a gente fala sobre ferramentas. Nesse episódio, eu quero trazer a você quais são algumas das principais ferramentas que hoje em dia são utilizadas dentro de um conceito de testes de APIs REST e que também são requeridas pela maioria das vagas de emprego que pedem que você tenha algum tipo de conhecimento dentro dos testes nessa camada. Preparados? Vem comigo então. Vamos falar um pouquinho sobre ferramentas hoje. Vamos começar aqui pelo tablet, onde eu vou te mostrar quais são as ferramentas que a gente vai ver hoje e também falar para você um pouquinho sobre o que cada uma delas faz. E depois a gente vai para o notebook e aí eu te mostro qual que é a perspectiva visual das ferramentas para que você possa entender um pouco mais sobre cada uma delas, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui então pelo nosso primeiro nó, que é o nó de ferramentas, ok? E aqui embaixo eu vou tentar fazer o desenho dessas ferramentas para que você também lembre-se do link, do ícone delas, né? Então, a primeira ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês é o Insomnia, ok? A logo, o ícone do Insomnia é mais ou menos assim, tá? Tem uma coisinha roxinha aqui ó, ao redor dele, aqui, assim. É como se fosse um olhinho, sabe? Bom, o Insomnia é uma ferramenta que você vai utilizar para que você possa fazer a manipulação de APIs REST, ok? E o que significa manipulação aqui nesse contexto? É você conseguir enviar requisições para ela e validar suas respostas sem o uso da ferramenta em si, ok? Quero dizer que se você envia uma requisição para a sua API REST pelo Insomnia, você, ser humano, tem que com os seus olhos olhar para as respostas e tentar avaliar se a resposta é a resposta esperada ou não, ok? Por que eu faço questão de deixar isso bem claro para você? Porque em algumas outras ferramentas a gente pode ter algumas validações automáticas que vão olhar para a resposta e dizer se ela funciona ou não. O Insomnia, ele tem um benefício que é algo que eu adoro no Insomnia, que ele é muito simples. Já já a gente vai ver a ferramenta e você vai ver que é um visual super clean, super fácil de usar. Então, esse definitivamente é uma ferramenta que hoje em dia é muito utilizada aí pelas pessoas e que vai ajudar muito você também nesse contexto de testes de API REST, ok? A segunda ferramenta que eu quero trazer aqui para você hoje é o Postman. Então o Postman tem um ícone mais ou menos assim, é um astronautinha aqui, sabe? Ele dentro do ícone aqui da ferramenta, que é mais ou menos assim, tem o astronautinho e ele é laranjadinho aqui, ó, ao redor, tá? Então você vai ver ele mais ou menos assim quando você for procurar aí na internet, né, para fazer download. Todas essas ferramentas que eu estou passando aqui para vocês são ferramentas gratuitas, você pode baixar e começar a utilizar aí na sua casa, ok? Então esse daqui é o Postman. O Postman, ele também é uma ferramenta de manipulação de APIs REST, ok? Outra coisa também que é importante lembrar é que algumas dessas ferramentas elas não abordam apenas APIs REST, tá bom? Mas como esse não é o contexto aqui para essa nossa conversa de hoje, eu nem vou entrar muito no tema, mas você vai perceber que algumas dessas ferramentas também testam APIs GraphQL, outras também testam em outras, né? Te dão a possibilidade de testar outros protocolos, como por exemplo SOAP, tá bom? Mas o Postman ele te dá isso, mas ele também te dá a possibilidade de checagens automáticas, ok?
Checagens automáticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você aqui já no Postman começa a ver que é possível colocar asserções para analisar a resposta que você vai ter das suas requisições, o que é um negócio muito útil também dentro dessa ferramenta, ok? Ótimo. A gente tem uma outra aqui também, que na verdade não é uma ferramenta, mas sim uma biblioteca, ok? E ela vai ajudar muito você também em testes automatizados em APIs REST. Aqui eu estou falando do REST Assure. E o desenho dele, o ícone dele é mais ou menos assim, tá? Então eu tenho aqui um pretinho e um verdinho aqui, que é basicamente um globinho, tá? Então, essa biblioteca, que é o REST Assured, ok? Se escreve REST Assured. Ele é uma ferramenta que vai servir para você. Desculpa, ele é uma biblioteca, tá? Não é uma ferramenta, biblioteca em Java para automação de testes, ok? E você usa ela em conjunto com o JUnit, que também é uma biblioteca, tá bom? E aí, a gente tem aqui então a possibilidade de criar scripts de teste automatizados. Isso daqui ajuda muito também, principalmente para quem quer fazer com que os seus testes sejam testes que vão rodar, sei lá, na pipeline, que vão rodar sempre após uma manutenção na API, sabe? Você tem essas possibilidades também, a gente também vai discorrer sobre ela hoje, ok? E a última ferramenta que a gente vai ver aqui, ela tem um desenho que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui esse roxinho, mais ou menos assim, ó. É uma pena. Se você falar que isso daqui não é uma pena, cara, é por inveja, beleza? Então, ele tem aqui uma partinha roxinha aqui na pena e tem uma outra partinha meio laranjadinha aqui na pena, assim, também. E aí, o JMeter é uma ferramenta da Apache, então você vai ver o ícone mais ou menos assim, Apache. Aí aqui vai ter um J grandão assim, bonitão, JMeter, ok? O Apache JMeter é uma ferramenta que você vai utilizar para testes de performance. E assim como várias outras das ferramentas que eu acabei de mencionar aqui, ela também serve para testar em diversos protocolos. Ok? Então tá aí para vocês as ferramentas que a gente vai aprender hoje, beleza? Essas ferramentas, elas vão servir então para testes em APIs REST e são ferramentas aí que são bastante pedidas hoje em dia no mercado, ok? Então vamos sair aqui dessa sessão de desenho e vamos voltar aqui então para o nosso computador para que eu possa te mostrar um pouco mais de cada uma delas. Essa daqui é o Insomnia. No Insomnia, o que você tem aqui basicamente é uma requisição, ok? E você pode adicionar muitas aqui, ó, tá vendo? Tem aqui esse botãozinho de mais, você clica aqui, ó, você pode colocar uma nova requisição, tá vendo? HTTP, GraphQL, gRPC, WebSockets. Essas daqui são outras possibilidades de implementação de APIs que podem existir. A gente vai mandar via HTTP porque REST roda via HTTP, ok? Então, aqui, ó, quando você clica aqui nesse mais, você clica em HTTP Request e ele cria aqui para você um itemzinho como esse, tá vendo? E aí aqui você vai, quando você clica nele aqui do lado direito, você vai ver as informações dessa request. Veja, aqui você escolhe o método que você quer enviar a sua requisição. Lembre-se que métodos, como a gente já viu antes, é a intenção que você quer enviar e que você pega a partir lá do Swagger, né? E aqui eu peguei um post e aqui você coloca qual é a URI daquele recurso que você quer consumir. Lembre-se aí também que o método mais a URI formam então o que a gente chama de
operação. Então aqui a gente tem uma operação. E essa operação basicamente serve para buscar o token, né, do usuário através de uma credencial válida. Então aqui, ó, nessa primeira aba, você pode escolher qual é o tipo de dado que você quer enviar. Eu estou enviando aqui um dado no formato JSON. Então eu venho aqui e coloco a informação, né, do body lá da minha requisição aqui, dentro do corpo dessa requisição, que vai ter esse corpo em JSON. Só de eu ter escolhido o JSON aqui, lá nos meus headers aqui, você vai ver que o content type já foi adicionado como application JSON. Então, né, para quem assistiu as últimas aulas aí e viu, né, no nosso Swagger dessa API aqui, que continua sendo a mesma, tá? Que é a API do gerenciador viagens. Eu vou até puxar ele aqui para você, para quem, né, porventura não participou das primeiras aulas, poder ver aqui, ó, esse daqui é o Swagger da nossa API, que é a API do gerenciador de viagens, criada pelo Antônio Montanha. Então, tem aqui esse nosso controlador de autenticação, aqui tem a operação post/v1/auth, que é basicamente aquela que a gente está chamando aqui agora, post/v1/auth, ok? E se eu clico aqui, você vai ver que ele pede aqui para mim que eu envie esse body, tá aqui o body, e que isso seja, né, do Content Type Application JSON. Content Type Application JSON já está aqui, então ela é um post, como vocês viram aqui, já está montadinha. É só eu enviar, e quando eu envio, e é isso aqui que eu estava falando para vocês, né? O Insomnia é para que você possa fazer essa validação através aí dos olhos humanos, né? Então eu olho aqui e vejo, deu 200 ok, porque essa era uma requisição, né, com credenciais válidas. E aqui eu consigo ver a resposta. E essa resposta aqui eu vejo que é um objeto que tem um atributo data logo na raiz e um atributo error logo na raiz. O data é um objeto que tem um atributo token e o errors é uma lista. Se eu venho aqui no Swagger, eu vejo que o 200 ok também é um objeto que tem data e tem errors, onde data é um objeto que tem um atributo token e errors é uma lista. Então, vejo que aqui a estrutura está ok, os dados que estão aqui estão ok, a resposta está ok. Então, eu posso dizer que o meu teste de de realizar essa requisição com credenciais válidas está com sucesso também, entende? Então, são algumas formas de você validar aqui através do Insomnia. Como eu disse para você, o Insomnia ele é super limpo, uma coisa maravilhosa, assim, de relaxante até, né? Quando a gente fala sobre a visão dele, o design dele é limpo, né? Uma coisa que você pode fazer aqui no Insomnia é você vir aqui, ó, dar 2 cliques no nome da request e mudar, né? Isso daqui é o nosso teste com credenciais válidas, né? Se aqui dentro do meu Insomnia eu quisesse fazer um outro teste, eu poderia, por exemplo, duplicar aqui, ó, falar testes com credenciais inválidas. Poderia vir aqui e colocar aqui, por exemplo, que não é 1, 2, 3, 4, 5, é 1, 2, 3, 4, 5, 7. Envio, ele tem que dar um 401, ó, 401 unauthorized, porque esse daqui não é um usuário válido, entendeu? Eu posso ter aqui várias requisições com essa combinação de informações válidas ou inválidas. Eu posso ter uma folder aqui também, onde eu poderia chamar de, por exemplo, auth, de autenticação, e mover aqui essas requisições para lá e ter diversas pastas aqui com diversas credenciais, entendeu? Então isso daqui é uma forma de você conseguir fazer isso. Bacana, né? Esse daqui então é o Insomnia. Tem várias coisas que vocês podem fazer aqui. O Insomnia tem plugins, você pode instalar plugins para, por exemplo, você vir aqui e gerar dados de maneira aleatória, usando Faker, por exemplo. Tem algumas coisas bem legais aqui que você pode fazer com o Insomnia. Beleza? Vamos então para a segunda ferramenta que eu tinha comentado com vocês, que é o Postman. O Postman, ele é muito similar ao Insomnia, né? Só que você vai ver que ele é um pouco mais poluído. Por quê? Porque é uma ferramenta que provê mais coisas, né? Por natureza. Então, aqui no Postman,
para que você possa reproduzir a mesmíssima coisa que você fez no Insomnia. Você vai vir aqui, ó, no menu Collections, você vai clicar aqui em New Collection e uma nova collection vai criar uma pastinha como essa aqui para você, bem similar à nossa folder que a gente tinha lá no Insomnia. E dentro da collection você vai poder dar um nome para ela, como você vê aqui eu dei um nome gerenciador de viagens. E uma vez que você fez isso daqui, você pode clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos e escolher a opção ADD Request. E quando você clica em ADD Request, ele cria uma nova requisição para você e essa requisição vem vazia. Aqui do lado, quando você clica na requisição, aqui do lado direito, você tem a opção de vir aqui em cima e trocar o nome, tá vendo? Ó, vou mudar aqui o nome para teste com credenciais válidas, por exemplo. Ok? Olha lá. Teste com credenciais válidas. Aí aqui eu coloco que é um post. Aqui eu coloco o link da URI, né, para onde eu quero enviar essa operação. Aqui em body eu coloco o corpo. Aqui em raw eu falo que esse corpo tem que ser um texto puro. E aqui eu escolho o tipo JSON. E quando eu escolho o tipo também, aqui nos meus headers, um content type é adicionado com application JSON. Percebe aqui as similaridades entre o Insomnia e o Postman? Legal, né? E aí então, quando eu envio essa requisição, ele envia a requisição para a minha API REST. E aí você sabe, né? Ó, status code é 200 ok, tá vendo? Venho aqui e vejo que a resposta no body é um objeto, que ele tem um atributo data, que ele tem um atributo errors, que aqui dentro do atributo data tem um objeto com o token, que o errors é uma lista. E eu vejo então que a minha API está funcionando corretamente. Ok? Mesmo esquema. Se eu quisesse vir aqui e colocar um com credenciais inválidas, ó, clico nos 3 pontinhos, duplicate, venho aqui ó, e troco o nome para em vez de credenciais válidas ser inválidas. Venho aqui no body e troco aqui para 7, por exemplo. Olha lá, deu 401 e aqui deu unauthorized. Qual que é a diferença aqui do Postman? É que ele tem essa abinha aqui, ó, tests. E essa aba, tests, cara, isso daqui é maravilhoso. Por quê? Porque você vem aqui, ó, e você consegue escrever em JavaScript algumas validações. Eu vou colocar uma bem simples aqui para você. Ó. Aqui ó, tem uns snippets, ó, são códigos prontos que você só precisa usar. Então você vem aqui, navega, tem várias coisas que você pode fazer. Tá vendo? Eu vou colocar essa daqui, ó. Status code é igual a, clico aqui, ó. Ele fala, ó, depois que eu enviar essa requisição com credenciais inválidas, qual que é o status code que eu espero? É 401. Então vem aqui e falo, ó, status code deverá ser 401 e altero, ó. E aqui é o status code 401. Então quando eu envio essa requisição, se deu 401, olha só o que vai acontecer aqui ó, nessa minha abinha Test Results. O teste passou. Tá vendo? Agora eu vou alterar o corpo aqui. Ó. Vou colocar o corpo, a senha correta só para você ver o que iria acontecer se eu mandasse uma credencial válida aqui. Olha lá, ó. Deu erro. Porque o status code para credenciais inválidas deveria ser 401, só que na verdade veio 200. Entendeu? Então se não, por acaso a sua API não estiver funcionando, é isso que vai acontecer. Sabe? Mas aqui, né, a gente sabe que como eu enviei a credencial inválida, ele retorna 401. Outras coisas que você pode fazer aqui, ó, ainda na aba Tests, tem outras coisas aqui, ó, tá vendo? Manipulação de resposta, sabe, tem outras coisas. Validação do esquema do JSON. Eu tenho um curso gratuito de introdução aos testes de API REST e lá tem uma aula sobre validação de esquema JSON. Depois dá uma olhadinha lá, você vai entender que é possível que você use um template de o que você espera como sendo a estrutura da resposta que vem aqui, né, no corpo da resposta. E aqui no Postman você também pode utilizar o Tiny Validator para que você possa fazer essa validação da resposta. Bacana, né? Mas ó, tem outras coisas aqui também. Ó. Por exemplo, tá vendo aqui é o tempo de resposta. Então você pode vir aqui, por exemplo, adicionar esse
esse snippet aqui e falar, olha, eu quero que o tempo de resposta seja menor do que 80 milissegundos. Tá vendo que ele está respondendo em 79? Eu venho aqui e coloco 80 milissegundos. Então, quando eu envio, olha lá, tá vendo? Como ela retornou em 90 milissegundos, aqui ele falou, olha, esperava que retornasse em 80 milissegundos, mas veio 90, cara. Né? Então, isso daqui também é algo que você pode fazer no Postman. Ela não é a melhor ferramenta para fazer isso. O JMeter seria melhor. A gente vai falar sobre ele já já, tá bom? Mas só para mostrar para você que aqui no Postman você também pode fazer isso. O Insomnia, ele já tem uma forma de você fazer testes dentro dele, ok? Só que o fluxo para que você possa fazer isso é um fluxo diferente. No Postman, qualquer requisição que você coloca aqui já tem a aba testes. Lá no Insomnia, para que você consiga fazer testes, atualmente, você precisa importar o seu... vamos dizer assim, né? Aqui o Swagger é uma forma de documentar a sua API REST. Tem outras. Tem uma outra forma que a gente chama de OpenAPI. É uma outra forma de documentar a sua API REST. Então você pode, se você tiver uma documentação em OpenAPI, você pode usar essa documentação para importar todas as operações da sua API diretamente no Insomnia. E aí sim você pode fazer o que ele chama de debug, que é enviar requisições, e test, que é literalmente testar, né, a sua API REST. Então também tem uma forma de fazer isso. Eu posso até discorrer sobre isso em outro vídeo para ficar mais claro para vocês, tá bom? Mas tem essa possibilidade. Entretanto, aqui no Postman definitivamente é muito mais simples de você fazer isso, dado que você pode criar qualquer requisição aqui e já adicionar testes a ela. Vamos então para a nossa terceira ferramenta, que é na verdade uma biblioteca. Eu estou falando aqui do REST Assure. O que eu preciso para rodar o REST Assure dentro do meu projeto em Java? Primeiro, eu preciso ter um projeto em Java. Eu tenho aqui esse Teaching REST Assure. E aí dentro desse meu projeto eu tenho que ter aqui a dependência do REST Assure, ok? Tenho aqui essa dependência do REST Assure. E aí, além da dependência do REST Assure, eu vou ter algumas outras dependências, como por exemplo o Handcrest, que vai ser utilizada. Vou precisar também do Jackson para fazer serialização e deserialização, que é basicamente transformar um JSON em objeto Java e transformar um objeto Java em JSON, que é algo que é muito utilizado dentro do seu dia a dia, automatizando testes de APIs REST. E uma vez que eu tenho isso, o que eu faço? Eu venho aqui e crio uma classe, que é uma classe de testes. Essa classe aqui, eu dei o nome a ela de auth, que é basicamente o nosso recurso, né, de autenticação, test. Esse é o nome da minha classe, ok? Quando eu falo de JUnit, ele dá para você algumas recomendações. Uma delas é que as suas classes de teste tenham o sufixo test. Por isso que você está vendo aqui auth test, ok? E aí você vai ver aqui que eu também já estou utilizando algumas boas práticas quando a gente está escrevendo testes de APIs REST, a automação de testes de API REST, que é você estender as suas classes de teste a uma classe base test. E nesse caso aqui, na classe base test eu tenho um construtor e nesse construtor eu defino algumas configurações relacionadas a qual é a API que eu estou testando. Ok? Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser dado aqui nessa minha classe de testes. Outra coisa que você vai ver aqui é que eu já começo esse meu teste com eu já começo a minha classe de teste com um teste. E esse teste é um teste de credenciais válidas e retornará um token. E aqui você vai ver, né, que eu tenho um método de teste aqui, um método descrito, né? Então veja, public void teste credenciais válidas retornará um token. E aqui eu tenho então um comentário que me ajuda a conseguir montar um método de teste melhor. Então eu coloco aqui um arrange e um act assert, só para que eu possa me lembrar que eu tenho que preparar as informações para o meu teste e depois eu tenho que realizar o teste em si. Então, você vai ver aqui nessa primeira linha que eu estou criando uma variável credenciais válidas que é do tipo auth_pojo.
que isso significa? Significa que eu vou colocar aqui dentro um objeto que eu estou instanciando aqui, que é um objeto auth_pojo. O que é esse auth_pojo? Basicamente ele define aqui, é uma classe que eu criei, só para ficar mais fácil aqui a manipulação dos dados que eu vou utilizar nos meus testes. Então eu criei uma classe, que é uma classe simples em Java, que basicamente tem duas propriedades, e-mail e senha. Ela está representando aqui, como você pode ver, o corpo da minha requisição, tá vendo? E-mail e senha. E o e-mail é uma string, como você pode ver aqui com aspas duplas, e a senha também é uma string, como você pode ver aqui com aspas duplas. Então aqui, eu dentro dessa classe auth_pojo, eu estou criando aqui duas propriedades, a propriedade string e-mail e string senha. Ok? Deixa eu reorganizar isso daqui para ficar mais didático, né? Aí, pronto. E aí, aqui eu estou criando então o encapsulamento do e-mail e o encapsulamento da senha, tá vendo? Ó? Get e-mail, set e-mail, get senha, set senha. Se você não sabe o que é encapsulamento, eu tenho um curso gratuito aqui no YouTube de conceitos de Java para QAs que querem automatizar seus testes, ok? O nome da playlist é Programação para QAs que querem automatizar seus testes. Depois você pode olhar na descrição aqui do vídeo que vai estar lá para você, tá bom? Procura lá sobre encapsulamento. Então, esses métodos aqui basicamente servem para permitir que esses dois atributos privados tenham o seu conteúdo modificado, né, ou capturado. Outra coisa que eu tenho aqui é um construtor. Então, esse construtor aqui, ó, esse construtor aqui basicamente é um método que quando eu instanciar um objeto auth_pojo, eu vou então passar um e-mail e uma senha e ele vai atribuir o e-mail e a senha a essa propriedade. Basicamente é isso, ok? Então aqui, olha só o que eu fiz. Estou então criando um objeto com credenciais válidas, tá aqui, ó. Estou passando o e-mail, estou passando a senha. Então, a partir de agora, aqui dentro tem, né, um objeto. E agora aqui eu vou usar o Rest Assure, olha que bacana. Eu uso essas keywords aqui, né, esses métodos given, when e then, ok? Então, no given, eu falo, olha, estou enviando um body em JSON. Aí, no body, eu falo qual que é o meu objeto. Então, isso daqui é o que eu disse para vocês sobre serialização. Olha que interessante. Nas credenciais válidas, essas minhas credenciais válidas nesse momento é um objeto Java. Mas quando eu coloco aqui no body, o Rest Assure junto com o Jackson, que é aquele carinha que estava aqui no meu pojo, ó, Jackson Data Bind, o que ele faz? Ele transforma esse objeto em Java em um objeto JSON. É como se ele pegasse aquele objeto Java e transformasse nesse JSON aqui. Não é bacana isso? Aí ele então está enviando essas minhas credenciais válidas aqui dentro do body e mandando isso via post para auth, ok? Então está aqui, está enviando para auth. E aí você fala, mas Júlio, e essa questão aqui do /v1, do API, do localhost, está tudo lá no meu base test, ó. Base test, http://localhost, tá vendo? Tá até aqui, ó. Aí aqui eu também passo o port, que é a porta da API REST. E eu passo aqui um base path, que é um caminho que sempre vai estar nas minhas requisições, /API/v1, tá aqui, ó, /API/v1. Então, por isso que dentro do meu auth test, eu só tenho aqui esse /auth, que é basicamente esse finalzinho que eu tenho aqui. Então, coloquei aqui auth. E aí aqui, então, then é o então. Eu quero validar que o status code é 200. Eu também poderia fazer outras várias validações aqui, tá bom? Mas só quis fazer essa, só para simular as mesmas coisas que a gente viu aqui, né? Nas nossas validações das credenciais. E a gente também viu antes lá no Insomnia. Ah, Júlio, eu quero fazer o mesmo teste, mas agora com credenciais inválidas. Como eu faço? Venho aqui e copio, né? Credenciais inválidas retornarão 401, por exemplo. Tá vendo? Credenciais inválidas retornarão 401. Eu venho aqui e passo uma credencial inválida.
Tá vendo? Aqui, às vezes, ele desconfigura, né, essa questão aqui da forma com que ele está organizado, mas geralmente a gente só acerta tudo aqui pressionando a tecla Tab ou Shift Tab para ele voltar e fica tudo certinho. Aqui, 401. Ok? Então, se eu rodo aqui esse teste, ele vai enviar a requisição para a API e vai retornar sucesso aqui para mim. Novamente, tá? Vou fazer a mesma validação. Vamos dizer que eu estivesse passando uma credencial aqui que é inválida e esperando 401, mas ele, por algum motivo, a API está com algum erro. Olha só o que vai acontecer. Ele vai mostrar aqui para mim, ó. Eu esperava o status code 401, mas veio 200. Isso daqui é um erro que aconteceu na nossa API. Bacana, né? Vou voltar aqui em inválida só para deixar o teste certinho. Vou rodar ele novamente para que você possa ver aqui novamente ele rodando. Sucesso. Se eu quiser rodar todos os testes, eu clico aqui, ó, nesse playzinho da class. Olha lá, rodou o teste que vai retornar 401 e o que retorna o token normalmente. Massa, né? Então isso daqui é um projeto que eu fiz em Java e você consegue ver aqui essas validações. E agora a gente vai para a nossa última ferramenta, que é o JMeter. O JMeter, ele é uma ferramenta para testes de performance. Ela é um pouco mais bruta, rústica e sistemática. Como você pode ver aqui, ela é até mais feiona, assim, né? Bem mais esquisitona, assim. Mas vou mostrar aqui para você. Tudo começa com um plano de testes, ok? Esse plano de testes pode ter vários grupos de usuários. Já já a gente volta aqui no grupo de usuário. Ele precisa ser explicado, mas depois você entende melhor. E aqui dentro do grupo de usuários a gente tem as requisições. Olha aqui a requisição do post auth. Para você criar uma requisição aqui dentro do grupo de usuários, ó, botão direito, adicionar, testador, requisição HTTP. Ele cria uma requisição aqui para você. Aí você clica na requisição, no nome dela, e aqui do lado direito coloca um name. Tá vendo? Ó, um nome. Eu coloquei o nome post auth. E esse nome é refletido aqui do lado esquerdo. Então, por isso que está post auth aqui. E aí você vem aqui nessa aba Basic e coloca o protocolo, que é o mesmo aqui, ó, HTTP, tá vendo? Coloca aqui o caminho, coloca a porta, coloca o método, tá vendo? Tem vários métodos aqui. E coloca aqui qual é o restante do caminho da URI. E aqui em Body Data você coloca o corpo da requisição que você quer enviar. E o cabeçalho é o que muda aqui. No cabeçalho você vai vir aqui, ó, botão direito no Post Auth, adicionar, ele vai adicionar dentro, tá? Aí você vem aqui, elemento de configuração, gerenciador de cabeçalho HTTP. É o que eu fiz aqui, ó, gerenciador de cabeçalho HTTP. E aí aqui dentro você clica nesse botão adicionar e ele tem o Content Type e aqui o texto. Isso daqui foi eu que digitei, isso foi eu que digitei, ok? Lembre-se disso. Aí o último passo que você faz é, uma vez que você configurou tudo isso, você vem aqui no ver árvore de resultados, que é um listener. Como eu fiz para adicionar isso? Botão direito aqui em grupo de usuários, adicionar ouvinte. E aqui, ó, ver árvore de resultados. Ele adiciona isso daqui, que é uma espécie de um relatório. Fez isso? Clica no botãozinho aqui no verdinho, que é o play aqui de executar. E olha só o que vai acontecer. Ele mostra aqui que teve sucesso na requisição. Aqui está os dados da minha requisição. Ó, eu fiz uma requisição via post para esse caminho, com esses dados aqui. E aqui, ó, nos dados da resposta, eu vejo a minha resposta, que é exatamente o que a gente tinha visto nas outras ferramentas também. Se você vir aqui nessa caixinha exibir texto e clicar aqui, ó, em JSON Path Tester, por exemplo, ele até organiza melhor para você a resposta. Mas não é uma ferramenta de testes como a gente tinha visto aqui, funcionais, sabe? Para você avaliar como que está sendo aqui o funcionamento da sua API, fazer validações nela. Não, é uma ferramenta para outro fim. Qual fim? É isso que a gente vai ver agora. O ver árvore de resultados você só usa enquanto você está preparando o seu teste. Ele já está pronto? Está pronto. Vem aqui, ó, dá um desabilitar na árvore de resultados, botão direito em grupo de usuários, adicionar ouvinte, usa esse cara aqui, ó, relatório agregado.
Ele é muito bom para o que a gente vai fazer. Agora vem a ação. Volta no grupo de usuários e você vai ver aqui ó, que você tem essa opção. Número de usuários virtuais. Quantos usuários virtuais, usuários simultâneos você quer que faça essa requisição aqui? Então eu falo, quero que 300 usuários façam requisições para essa API aqui, né? Para o gerenciador viagens através dessa operação. Então o que vai acontecer? O JMeter vai simular 300 usuários fazendo requisição para essa operação. E aí você vai conseguir medir a performance da sua API REST para essa operação específica. Vou aqui clicar nessa vassourinha aqui e vou clicar no verdinho para ele começar a execução desse teste. Você vai ver os resultados aqui, ó. Rodei. 300 usuários, 199, 140, 90, acabou. Já rodou o teste com 300 usuários virtuais. E aí você precisa começar a analisar e conversar com o seu time para saber, ei time, isso daqui é um tempo que é um tempo viável? É um tempo que seria benéfico para quem vai consumir a nossa API REST? Entendeu? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que ela é super simples, né? É gratuita, você pode utilizar. E ela te traz resultados muito bacanas. Entretanto, você precisa saber utilizá-la porque ela é assim, bruta, rústica e sistemática. Ela é bem como vou dizer assim, bem rústica, né? Você não tem nada de bonito, um design dela não é tipo um design né, do Insomnia, assim, algo super clean, super simples de usar, ok? Mas são aí coisas também para ajudar você. Eu queria só te lembrar aqui que eu tenho um curso gratuito de introdução aos testes de API REST que está disponível aqui no meu canal no YouTube e que você pode assistir através de uma playlist. Inclusive, ele te dá até um certificado ao final da conclusão desse curso. Mas se você quer ser um especialista em testes de API REST, eu recomendo que você faça o meu treinamento Descomplicando Testes de API REST, que é o DETAR. Vou deixar o link aqui embaixo para você também. Lá você vai aprender profundamente sobre testes de API REST, vendo tudo isso que a gente viu aqui nos mínimos detalhes. E hoje eu quero te convidar para um evento que eu estou organizando, que é a Conferência de Testes de API REST. É um evento completamente gratuito, você vai participar e vai aprender sobre planejamento de testes de API REST, sobre como melhorar os seus testes automatizados de API REST e sobre cobertura de testes de API REST. É um evento super bacana para realmente ajudar você a conseguir aprender mais sobre teste de API REST e estruturar seus testes de maneira profissional. Então, participe, vai ser muito bacana. O link também está aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você gostou da aula de hoje, não deixe de dar o seu like e de também se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e com isso ajudar tanto você, os seus amigos, sua comunidade a entender um pouco mais sobre testes de API REST. Muito sucesso para você e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.